Olá pessoal, estamos aqui no Nova Lima Podcast, estamos aqui a convite da Agrotins. A Agrotins esse ano que tem o tema Compliance e Agro, né? Mas o nosso tema hoje aqui é o tema de investimentos no agro, né? Nós temos aqui nosso amigo Marivaldo Melo. Obrigado, Marivaldo, pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, Orlando, estarmos aqui. Estamos juntos aí, Marivaldo. Marivaldo, né, ele é engenheiro agrônomo, tem MBA em gestão financeira pela FGV, é funcionário de carreira do BASA há 24 anos, é superintendente do Banco da Amazônia do Tocantins, e esse é o currículo bem pesado, né, Marivaldo? Vou dar mais uma introdução. Eu sou o primeiro funcionário de carreira do banco em 80 anos a ser presidente do banco. Que legal. Que bacana, né? Isso aí então você conhece desde o chão de fábrica, né? Do Banco da Amazônia até Eu entrei como engenheiro agrônomo e virei presidente, agora estou superintendente. Ah, que bacana, que legal. Bom, Marivaldo, a gente tem algumas informações, né? Que nós tiramos do Ministério da Agricultura, até para dar uma introdução melhor aqui, né? Porque já que nós vamos falar de investimento no agro, mas o agro, né? A gente pega toda a cadeia, né? O agro não é só o produtor rural, né? O agro é desde o produto a ser plantado, né? Ou dele ser criado, né? Vamos dizer assim, até a mesa do consumidor. Então toda essa cadeia, todos os empresários também envolvidos nisso daí, são empresários que são relacionados ao agro, não é? Com certeza, é uma cadeia muito grande. E o tema, né, da Agrotins esse ano tem muito a ver com a gente, né? O compliance no agro ele é extremamente importante hoje. Os mercados eles estão cada dia muito mais exigentes em relação a essa questão do compliance, porque o compliance ele passa, né, ele é transversal em tudo, né? Então vai desde da questão do trabalho, né, de como, né, os produtores, as empresas tratam seus empregados, a questão ambiental, né, a questão, né, também ambiental, ela é importantíssimo hoje, né? O banco tem trabalhado muito isso e é engraçado que muitos bancos quando verem uma placa do BASA na propriedade, eles vão pô, isso aí está bem regular, né? Porque a gente exige isso, né? O compliance sanitário. Então, o compliance ele é extremamente importante, né? E a Agrotins foi muito feliz em escolher esse tema, né? E a gente ficou muito satisfeito em ver que, né, o Estado do Tocantins está preocupado com isso, porque os mercados cada dia muito mais exigentes. Você imagine que uma criança hoje, um adolescente de 15 anos, que vai ser quem vai mandar daqui a 15 anos, ela vai estar exercendo esse cargo, eles vão olhar, né, saber de onde é que está sendo, como é que está sendo produzido, como foi produzido aquele produto, e ele só vai consumir se realmente tiver dentro do compliance ambiental, social, né, e econômico, né? Esse tripé ninguém vai fugir de jeito nenhum. E toda essa nova geração, né, que está sendo criada a partir de agora, né, desde a escola, está sendo bastante incentivada, né, Sim. Fazer, né, a coleta cultura. seletiva, a cultura começa das crianças, né? A cultura Então, produzir de qualquer jeito não pode, não existe isso. Eu sempre falo assim, quem manda é quem tem dinheiro. Quem compra o nosso produto é quem tem dinheiro, porque o nosso produto é caro. Não é a África que compra. Uhum. Que a gente produz. Não é a América Latina. É o europeu, é o asiático. É onde está o dinheiro. É o árabe. Então, é lá que quem manda sempre é eles, que tem o recurso. E a gente tem que se adequar à forma da gente produzir. Nós somos vamos dizer assim, nós somos a empresa que vende e eles são nossos clientes. É isso. Né? Então, nós como empresa temos que nos organizar e sempre fazer. Vamos dar um exemplo até dos frigoríficos, né, que abatem os animais, que com todo o sistema da carne ter a certificação para o Oriente Médio consumir. Então tem todo um certificado, uma forma de fazer. Então tudo isso daí é muito importante para então assim, você está produzindo
você está tendo o produto fazendo conforme o seu cliente quer e conforme ele precisa. A rastreabilidade hoje dos produtos, ela é fundamental hoje. O mercado paga um pouco a mais sobre produtos rastreáveis, que você sabe a origem, como é que eles foram produzidos, né? Todo mundo quer saber dessa informação. Isso passa pelo compliance, não tem jeito. Então, vamos até falar também da parte orgânica, né? Dos produtos orgânicos também, seguem todo um protocolo. Os produtos veganos também, que hoje a gente tem até roupa, calçado, todos esses produtos, tudo isso daí são produtos veganos que fazem parte de toda a cadeia produtiva. São nichos, né? Que são nichos que são explorados e que estão crescendo, né? Mas... E nisso, né? Para isso tudo nós precisamos de investimento, né? Exatamente. Nós precisamos trabalhar porque né, hoje os bancos, né? Não vou dizer hoje, né? Os bancos têm que ser também um dos melhores amigos do empreendedor. Não existe um empreendedor que não trabalha com um banco, que não tem um bom relacionamento, que não queira um bom relacionamento com os bancos, né? E isso é uma coisa que é muito importante em todo o ramo, né? Independente se é do produtor rural, pode ser o CNPJ, pode ser o CPF também, né? Desde o pequeno. É isso, a gente trabalha com o nosso principal produto, que é o FNO, né? Um recurso que está na Constituição da República de 88, né? Então é um recurso bem garantido e que realmente tem servido para alavancar o desenvolvimento da região norte, nordeste e centro-oeste. Centro-oeste eu até diria assim, eu falo que já cumpriu com o papel. O FCO, né? O FCO. Já cumpriu, né? Porque na realidade faz pouca... O FCO, o centro-oeste cresceu tanto, né? A indústria, tudo cresceu muito, que o recurso hoje não faz nem muito sentido. Mas aqui no norte ele ainda é muito importante, no nordeste é extremamente importante. E para que você possa ter juros, né, compatíveis para longo prazo, né? Nós somos um banco de fomento, o BASA é um banco de fomento, que fomenta o longo prazo, fomenta o curto prazo, mas o longo prazo é importante para que as empresas possam se estruturar, crescer. Então o juro subsidiado, que permite você fazer um investimento, gerar emprego, gerar renda, né? Que esse é o principal papel nosso. De gerar emprego, gerar renda. Nós somos um banco público, tem essa missão de fazer o desenvolvimento sustentável, né? Olhando todos esses parâmetros que nós acabamos de falar aqui, mas a gente quer também, eu sempre falo, o Tocantins ele tem sido um estado que cresce mais na região norte, gera muito emprego, mas a gente tem que trazer o pequeno, né? Nós temos uma preocupação também muito, muito grande com esse pequeno investidor, que ele precisa estar incluído nesse processo de desenvolvimento. E a gente tem lutado com isso, tem tido parcerias aí com o Sebrae, nós temos tido parceria com o Rural Teams, para o pessoal da agricultura familiar, com as federações, com os sindicatos, para que a gente possa atender da melhor forma esse pequeno, para ele também crescer junto com o Estado. E o pequeno, né? Porque a gente sempre fala, também, o grande, né? ele usa de alta tecnologia. Hoje aqui no estado do Tocantins, você não imagina, assim, os nossos produtores eles estão usando as máquinas, né, a tecnologia de última geração, né? O que você pode ter de agricultura de precisão está aqui no Tocantins. E a gente fica feliz porque nós estamos... fazendo parte, né? Fazendo parte. Mas aí tem o outro lado. Tem a geração de emprego. Como é que você vai gerar emprego? Está aqui na cidade, no comércio, no serviço, na prestação de serviço, no turismo. Porque muita gente também acha que o BASA só financia o agronegócio. E não é verdade. Nós vamos falar sobre isso hoje, viu, Marivaldo? Nós queremos desmistificar várias coisas sobre o Banco da Amazônia. Isso. Que o Banco da Amazônia é só para o agronegócio, para o produtor rural, para o pecuarista, né? Não, é para todo empresário, para toda empresa. Isso. Até advogado a gente está financiando. Não é que advogado não merece. Eu estou só dando um exemplo que nós estamos financiando até escritório de advocacia aqui em Palmas. Exatamente. Em Palmas, no Tocantins, né? Tocantins. Bom, Marivaldo, você juntou aqui a nós agora, né?
Thiago Dourado, Thiago Pereira Dourado, né? Exato. Thiago Dourado é produtor rural da Fazenda Aliança e Agro de Ouro, né? O Thiago é consultor de agro e finança, é head do programa Clube do Agro, é conselheiro fiscal do Sindicato Rural de Palmas, é ex-secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, é ex-secretário de Agricultura e Pecuária de Palmas, da nossa capital, e ex-presidente do Rural Teams. Tiago, obrigado pelo convite. Pelo convite não, né? Eu que estou te convidando, nós que estamos te convidando. Obrigado por estar presente aqui. Obrigado, Zé. É uma honra estar aqui com você, batendo esse papo. Você é um cara que tem trabalhado muito, focado aí no agro, acreditado, voltado dessa engenharia para o agronegócio. Eu acho que isso é uma vertente importante, que muitos engenheiros não estão enxergando ainda o potencial, mas é uma força e é a nossa principal vocação no Estado. Então, voltando aqui ao que já estávamos falando, eu vou trazer um dado que veio já tiramos do site do Ministério da Agricultura, sobre a safra de 2022-2023, né? O Plano Safra, né? Plano Safra, né? Isso. O desembolso do crédito rural chegou a 239,4 bilhões no Plano Safra 2022-2023. Esse desembolso, né, são toda a parte subsidiada do governo, de julho de 2022 até fevereiro de 2023. Dessas são várias fatias, né? O financiamento de custeio é 145,8 milhões, né? Vamos colocar aí que é praticamente metade, quase mais da metade desse valor. É mais da metade. É mais da metade do valor. As linhas de investimento são 65 bilhões. A comercialização é 17,2 bilhões e a industrialização 1,4 bilhão. Com isso daqui, com essas informações, a gente tem muito sobre a vocação do nosso país, que é um país produtor. Então, assim, o compliance, que é o que a gente já estava até falando, que é o tema da AgroTeams, compliance e agro. Então, a integração de a gente saber que nós somos produtores e trazer até a industrialização e comercialização do nosso produto, isso é muito importante. Então, assim, a gente pode entender um pouco e até conversar, explanar um pouco mais sobre isso. Tá vendo? A gente está vendo a quantidade para onde está indo o nosso dinheiro subsidiado do governo. É isso. Nós temos, nós trabalhamos com o Plano Safra. Esse orçamento do recurso do FNO, ele está dentro do Plano Safra. Nós começamos porque assim, eu tenho que dar uma retornada aqui. Eu cheguei em 2013 aqui no Tocantins, então sempre tinha sobra de orçamento do recurso, né? Mas eu tive a sorte de pegar o Estado, né, crescendo e também abrir o banco para que as pessoas pudessem conhecer e pudessem estar acessando esse crédito. E desde 2015 que não tem mais sobra desse recurso do FNO. A gente está buscando já em outros estados, porque é um orçamento, como ele é fatiado, o orçamento do FNO por estado, é obrigatório ter esse orçamento. Inclusive um projeto meu do ano passado veio para esse ano, conta disso. Conta disso, você conhece já. Então, assim, nós conseguimos aqui, né, cumprir com o orçamento e agora nós estamos buscando outras frontes, né? Nós estamos com o ROB, LCA, né, recursos do comercial. Então tem crescido junto, né, esses outros recursos, que não só o recurso que é o juro mais barato, né? O ROB já é um recurso um pouco mais caro, mas que também o LCA também, mas que a demanda ela cresceu muito, né, do crédito rural, porque tanto a demanda em quantidade como em volume. É só, se você, o Thiago conhece muito bem isso, uma máquina, um trator que valia 500 mil reais, ela começou a ser comercializado com 2 milhões, uma colheitadeira de 3 milhões, um silo que era 5 está valendo 20. Então você vê, aumentou-se a necessidade e os preços, né, que houve aí uma inflação em dólar, né, depois da pandemia houve uma inflação em dólar. Então as commodities do aço, principalmente, que é onde depende muito isso, né,
Então houve e cresceu a demanda por máquina, né? Não acompanhou e o preço ficou realmente fora de controle. Né? Então, uma coisa interessante, Zé, sobre então isso faltou dinheiro. Faltou, não teve nenhum banco. Todos os bancos tiveram dificuldade. Todos. A demanda sempre foi mas a gente maior. viu também faturamento recorde, né? O pessoal tá adimplente, o pessoal tá... Sim. E uma coisa importante, você está falando aí sobre o Plano Safra. O Plano Safra é o reconhecimento de que eu tenho que fortalecer determinada parte da economia. O governo vai lá e fala, ó, esse setor da sociedade é uma prioridade para a nação e eu vou criar condição para que ele possa ser fomentado. Isso é interessante porque, só para dar um exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos visitar o Departamento Nacional Americano de Economia, quando eu cheguei lá, na entrada do departamento estava escrito assim, a agricultura é nossa principal indústria dos Estados Unidos. Que você tem Tesla, Facebook, as maiores empresas de tecnologia do mundo, eles reconhecem que a agricultura é a principal economia. E tem uma agricultura subsidiada. O Brasil, que é o país que tem um reconhecimento internacional como vocação agrícola, tem que ter um plano que faça jus a isso. E o Plano Safra é isso. O BASA é um banco de fomento, um banco que potencializa o fortalecimento da agricultura também, que é um retrato dessa política que potencializou o Brasil para que a gente pudesse ser isso. Essa troca de eixo de desenvolvimento, do eixo sair do Rio São Paulo para vir para Goiás, para vir para o Tocantins, para vir para o Pará, para vir para essa região, é a política de fomento agrícola que efetivamente está acontecendo. Hoje o Tocantins é um estado protagonista na sua produção agrícola, na sua pecuária, porque existiu políticas de fomento como essas apresentadas que condicionando base, né? Exatamente no base. Então, esse cenário é um cenário que é um cenário de política pública efetiva nacional que reconhece em nós uma vocação que a gente tem. Então, assim, pelo estudo que eu fiz, né, nos últimos tempos, a gente tem números do Plano Safra da década de 60, desculpa. Da década de 60 a gente já tem um início disso. Então, assim, sim, isso é muito importante. Você deu um exemplo agora dos Estados Unidos, imagina para nós, né? E... Na realidade, assim, se você... Hoje, todo mundo, todos os bancos privados, né? Hoje a gente vê banco privado com carteiras, né, voltadas exclusivamente para o agro, né? Mas tem uma história, né? O Thiago colocou bem isso. Essa história, né, que foi muitos solavancos que aconteceu no agro aí para trás, que teve pagamos pelo pioneirismo, né, os bancos como o Banco do Brasil, o próprio BASA, que sempre acreditaram, né? Nós sempre tivemos porque era uma política de governo. Porque assim, eu sempre falo assim, quando falo em privatização dos bancos públicos, aí o pessoal diz, rapaz, o pessoal esquece do que foi feito lá atrás. Né? O pessoal esquece da história. Aí você pega a Caixa Econômica, né? É um outro exemplo, né? Como é que você vai fazer uma política social nesse país? Pagar um Bolsa Família, fazer um programa de casa popular. Era isso que eu ia falar agora, da casa popular. Subsidiado, chega até 20% de ser subsidiado. Sem uma Caixa Econômica. Não dá. Você vai fazer um agro sem o Banco do Brasil, sem um BASA, sem o Banco do Nordeste, também sem um BNDES. Como é que faz? Né? Esse foi um dos grandes problemas dos Estados Unidos lá em 2008, naquela crise. Né? Que ele enretou trilhões e a economia não conseguia reagir porque não tinha banco público lá. A Europa tem, né? Porque é importante isso, porque você ter essa base, né? Você criar essa base, subsidiar essa base para que ela possa realmente crescer e gerar essa segurança que todos nós queremos, né? É por isso que os Estados Unidos, o Thiago colocou aí, é fundamental. A Europa também faz muito isso. E continuando nessa mesma pegada, que eu tenho uma pergunta, Marivaldo, até para que muita gente, acho que a maioria dos produtores, das empresas, tudo, eles perguntam, né, quais que são as linhas de créditos mais procuradas no BASA, né? Quais são as linhas de crédito que são mais procuradas? E as novas também, a gente tem que perguntar também sobre as novas, porque nós estamos num processo de mudança de governo e tem também novas estratégias, sim, desde de tudo isso daí. Então, todo mundo está querendo saber quais são as linhas de crédito mais procuradas.
Hoje, assim, como eu falei no início, nós somos um banco de fomento. Então, a gente, se você hoje for num banco, que é um banco, diria, um banco privado, você não vai, o máximo de longo prazo que você vai conseguir é 5 anos, máximo. E o banco privado, ele entra num negócio ali para longo prazo só se for assim, um maná dos deuses. E eles estão certos, né? Tem um pensamento interessante sobre isso, Marivaldo, é que o banco, ele já entra pensando em como vai sair. O fomento não, ele pensa como ser parceiro. A visão do negócio porque como é que você vai fazer um cenário de 10 anos para frente, né? Como é que a gente ia adivinhar que ia ter uma pandemia de Covid, que ia parar o mundo e que... Então, assim, como você propõe risco. Uma taxa fixa. Então, quanto maior o tempo, o risco é... E outra coisa, e tem uma coisa que as pessoas não sabem, que eu vou falar. O risco é igual para todo mundo. O Banco Central, ele não distingue quem está fazendo longo prazo e quem está fazendo curto prazo. A regra é a mesma. Você tem que, se você der problema, você tem que fazer o provisionamento no teu balanço e aceitar o teu prejuízo, acabou. O que eu acho que não deveria. Você deveria ter, para quem investe no longo prazo, um diferencial na hora do provisionamento. Mas isso é uma discussão longa que não cabe aqui, né? Mas é só para as pessoas saberem que esse risco, que nós somos regulados pelo Banco Central. O Banco Central, ele não quer saber se você investiu num custeio, se você investiu num negócio que quer, não. Ele quer saber como é que é a garantia, como é que é a liquidez, e acabou. É A, B, C, D, E, F, H. Acabou. Você tem que provisionar aquilo e o sistema é muito rígido. E tem que ser rígido. Não pode ser de forma... Porque hoje nós somos um sistema financeiro dos mais seguros do mundo. Nós somos exemplo, né, de segurança bancária. As pessoas vêm aqui aprender, né? Os Estados Unidos aprendeu muito aqui, né, com o nosso sistema. Foi sério. É verdade. É verdade. Mas assim, então quem mais procura o banco é quem está querendo fazer investimento de longo prazo. Essa é a principal linha. Mas assim, no agro, vamos partir do agro. Hoje nós temos uma carteira que é 50% que é custeio e é 50% investimentos. Né? Então... Hoje está bem equilibrado. Isso dentro do FNO? Dentro do FNO. Nossa carteira do FNO está bem equilibrada entre custeio e alguns, por exemplo, nós temos um desequilíbrio aqui, porque como o agro é muito mais forte no Tocantins, aí nós temos 70% agro e 30% o restante dos outros setores, comércio, indústria. Uma cidade que é bem equilibrada, isso é Araguaína, interessante, porque tem muita empresa em Araguaína. Não, eu ia falar sobre isso até de Araguaína. Lá é 50-50. Nós fizemos um projeto para lá no ano passado, para Araguaína, até dos amigos da Mix Alimentos, até mandar um abraço para eles aí, o Henrique, Sérgio, Cláudio, Maristela. Parceiros nossos. São amigos nossos lá. A gente fez um projeto para eles aqui em Palmas e outro para Araguaína. A contrapartida daqui era uma, de Araguaína era outra. Aí eu estava conversando até com o Fernando, falei, Fernando, por que tem essa diferença de contrapartida? Esclarece isso para nós, Marivaldo. Ele falou para a gente um pouco, mas vamos conversar também sobre isso em relação às contrapartidas. Não, assim, o banco, a gente exige, dependendo do nível de risco, dependendo o banco exige uma contrapartida. Mas para a mesma empresa... mas eu não sei se aí eu teria que olhar lá, eu teria que ver pontualmente o que houve, né, pra gente. Mas a gente até estava perguntando, a gente falou assim, não, às vezes é foco do banco, às vezes o banco tem um foco maior na região de Araguaína, às vezes... Mas bom, falando também ainda sobre o FNO, né, a gente estava até falando em relação a um escritório de advocacia que está pegando também financiamento para fazer sua estrutura física. Vamos desmistificar isso, Marivaldo. Que não é só o produtor rural que pode pegar dinheiro no FNO e no BASA. Mas também tem a questão da inovação, né? O banco, nós temos energia verde, a FNO é energia verde, você fez uma pergunta, ela tem sido bem demandada, né? Que é tanto
nós temos aí pequenas centrais hidrelétricas que estão sendo financiadas, né? Energia solar tem sido a mais procurada, né? A eólica aqui não tem, é no Nordeste que tem muito isso, mas a energia solar ela tem crescido bastante, né? Tanto usinas, tem aí um novo sistema DG que eles chamam, que é geração GD, né? Que é geração distribuída, é um formato diferente de você, né, ter acesso e baratear o teu custo de energia. Você faz a usina, você está pagando lá R$1.000, o cara disse, não, eu te dou um desconto de 20, você vai pagar só 800. Você adere lá a uma associação, você fica fazendo parte daquela associação e você, em vez de pagar 1.000, vai pagar 800. No longo prazo isso se paga tranquilamente. Né? Então tem tido vários modelos, né, que o banco tem financiado. Nós temos um programa chamado Amazônia Florescer, que é um microcrédito orientado, é um MPO, né, um microcrédito orientado para aquele empreendedor mesmo que ele não tem, às vezes ele não tem nem conta no banco, né? Tudo é feito. Nós temos os consultores que vão nos bairros, que formam os grupos, que fazem a orientação. Então nós estamos com ele já em Palmas, Araguaína, Gurupi. Queremos ter nos 139 municípios do estado. Porque isso é extremamente importante, porque é uma economia que está lá, esse empreendedor, ele às vezes ele tem a vontade de empreender, mas ele só está na vontade e na experiência. Então a gente associa com o Sebrae, com esses consultores que vão lá, formam um grupo, a gente chama-se aval solidário, no mínimo de 5, no máximo de 10, que se fica tudo num grupo e que esse grupo trabalha e tem sido interessante. R$1.000, R$2.000, R$500. Esse recurso não é um recurso do FNO. É um recurso que é um recurso próprio do banco, mas que é muito interessante que... E as taxas de juros que tem dele é parecida com o FNO? Não estão no mesmo âmbito? Não, é um pouco mais caro, que é comercial, né? Fica em torno de 1,2, 1,4. Né? É um juro um pouco mais caro, mas que como é um negócio que ele tem um volume muito, ele tem uma margem muito alta no negócio dele, né? Que é um cara que faz vamos dizer, ele faz um sacolé, que ele chama. Uma revenda ali, uma revenda, ou o cara que compra uma sacoleira, que é um salão de beleza, é uma coisa que o cara precisa ali rápido. Também tem um empreendedor individual, que ele já acessa o recurso do FNO, que também, esse também ele já está um pouco mais como se diz, estruturado, que é um empreendedor individual. E a gente está tentando resgatar esse empreendedor individual, que às vezes ele deixou de pagar o seu... E muitas vezes ele não sabe nem o direito que ele tem, né? E a gente tem tido a parceria com o Sebrae para que possa esclarecer ele sobre isso. A nossa taxa de juros é uma taxa muito, né, muito barata. Atraente, né? Vamos dizer assim. Ela é muito barata em relação ao mercado. Hoje... Competitiva, demais, hoje uma né? Selic de 3,75, né, realmente é preocupante. Né? Essa Selic ela vai ter que recuar, porque senão como é que a gente vai investir, né? Você tem R$100.000, aí tu vai dizer, o que eu vou fazer com 100 mil? Vai correr risco ou vai especular, né? Eu vou montar um negócio com R$100.000, ou eu vou ganhar aí 15, 20. Eu vou ganhar 20, 15. E vou deixar esse dinheiro aplicado. Então, assim, a economia é perigosa, né? Às vezes, quando a dose ela é persistente do remédio, né? Pode causar uma intoxicação e aí você causa uma desaceleração da economia, né? E não é o que a gente quer, né? A gente quer uma economia sempre acelerada. E ela só vai crescer se você tiver juros, né, compatíveis, né? Como é que você vai financiar um carro, um negócio? Né? Vamos pensar na empresa, numa empresa qualquer, né? Vamos dizer uma empresa que seja de sanduíche, que seja de qualquer coisa. Como é que ela está aumentando as vendas dela? O cara tem o dinheiro dele ali para o capital de giro dele.
uma empresa, uma construtora tem uma para capital de giro, como é que ela vai aumentar a sua infraestrutura se ela não recorrer aos bancos? Como é que ela vai comprar uma máquina? Como é que ela vai comprar uma máquina? Como é que ela vai comprar um equipamento? Como é que Tudo ela vai trabalhar com prazo, isso daí? né? Com juro. E também a gente pode trabalhar com isso daí. O pessoal falou, a Americana quebrou, tá, a Marisa, o varejo está numa situação difícil, mas é reflexo dessa taxa de juros. Né? Houve realmente uma situação meio complicada. Mais do que qualquer coisa é exatamente isso. Mas aí é... Então, são políticas públicas em relação a isso também. Mas falando também ainda sobre as linhas de crédito, né? Uma das maiores dúvidas, né, do produtor rural, das empresas, são em relação às garantias, em relação aos empréstimos. As garantias, elas ainda são um gargalo para o pequeno. O grande não tem problema de garantia. Mas os pequenos a gente precisa... o FGO é um fundo garantidor de crédito importante, que agora até hoje eu recebi uma notícia aí que o banco conseguiu lá um limite de 800 milhões para a gente aplicar na região norte, né? Ele ajuda muito através do Pronamp, né? A garantia realmente ela é o pequeno, você tem que criar fundos, não tem jeito para que você possa primeiro viabilizar para que quem está querendo começar um negócio possa acessar e os bancos terem essa flexibilidade de estar recorrendo a um fundo garantidor de crédito, não que ele vá cobrir 100%, mas que ele vai cobrir pelo menos o capital, ele não tenha prejuízo, né? Então, são mecanismos que a gente tem que crescer no país para que essa micro pequena empresa, que é a que mais gera recursos, mais gera emprego, ela tem que ter acesso ao crédito para ela manter. Nós tivemos uma dificuldade grande agora na pandemia, todos os bancos fizeram muita ginástica para manter, né, as empresas vivas, né, para que elas não morressem. Pelo menos a gente falava, olha, vamos manter o caixa, não pode deixar morrer o caixa, porque o caixa é o coração da empresa, né? Morreu o caixa, morreu a empresa. Então a gente fez um esforço grande, né? Passamos aí, primeiro passou 6 meses, depois mais 6 meses, sem pagar a parcela. Mas tem juro. Não tem jeito, né? Tem juro. E aí isso é um complicador. E a garantia ela sempre vai ser, e enquanto a gente não tiver esses mecanismos de você apoiar o pequeno, o grande não. O grande é tranquilamente, ele resolve esse problema da garantia, tem patrimônio, né? Quem tem patrimônio aí o pessoal fala assim, rapaz, os bancos só emprestam para quem não precisa. Não, todo mundo precisa de crédito para alavancar. De crédito, não existe nenhuma empresa no mundo que não tenha capital de terceiro para crescer, né? Quando você recorre à bolsa, você faz um IPO de uma empresa, o que você está pegando? Você está pegando recurso de terceiro, não tem jeito. Está captando crédito. O mercado de capitais ele está crescendo, né? Mas como é que o mercado de capitais vai crescer com a volta à questão da Selic? Da Selic, né? Não tem como. Não tem como falar de investimento, não tem como falar de banco se a gente não falar da Selic. Mas é isso. Ao valor disso aí. Então, assim, porque a maior dúvida, né, que os produtores rurais têm é que eles chegam e falam assim, nós temos uma pergunta, né, até de um produtor rural, do Ronaldo Bezerra, né, Ronaldo da região de Paraíso, que ele até perguntou, falou assim, olha, em relação à garantia, qual que a gente pode colocar como garantia no caso de uma compra de um equipamento, como se fosse uma máquina, ela pode ser usada ou ela tem que ser nova? Não, ela pode ser usada. Vamos dizer, a própria máquina pode ser a garantia. Quando o produtor ele dá 70% o banco financia 70% do valor, ele entra com 30%. 30% de contrapartida. Contrapartida dele 30%, a máquina pode ser até garantia. A máquina, ela tem que ter 60% de vida útil. Aí, qual é a dificuldade? É você pagar um engenheiro mecânico para ele atestar isso. Mas é possível, né? É possível. Então a nota fiscal, né? Porque tem que ter a nota fiscal. O pessoal, mas tem que ter. Por quê? Porque o recurso é um recurso público. Então, o banco não pode pegar um recibo, né? Você comprar uma máquina usada com recibo. Mas aí, como é que vai? O recibo não é um documento, né, fiscal.
Não tem jeito. O recurso ele vem de, como eu falei aqui, ele vem de imposto. Aí você vai estar burlando o fisco com recibo? Não pode. Tem que ter nota fiscal. Mas a gente já financiamos várias máquinas. Ok. Usadas. E voltando aqui, questão até do FNO, né? Que é a forma que o BASA é mais procurado também, até pelos empresários. Marivaldo, a gente está querendo saber como é que está a previsão para esse ano, para esse próximo ano, para essa próxima safra. Como é que está a previsão da taxa de juros e também do recurso para essa próxima safra? O recurso, nós temos aí 2 bilhões e 200 milhões, que é o recurso total do recurso do FNO, mas para o agro nós temos aí 1 bilhão de reais, 1 bilhão mais uns 300 milhões de recursos próprios, outros recursos, né? Então dá 1 bilhão e 300. Para o Agrotins nós estamos disponibilizando 500 milhões agora para Agrotins. Não vai dar, eu acho. Isso que eu ia falar. Tiago tem números mais da Agrotins dos últimos anos. Eu já estou trazendo o povo para comer metade do dinheiro. Pela previsão que nós temos aí, pelo levantamento que eu fiz hoje aí, não vai dar esses 500 milhões que nós fizemos só de demandas que já apareceu nos últimos dias depois que nós abrimos para Agrotim, não vai dar. Mas assim, nós estamos tentando equacionar isso, tentando fazer o máximo de que as pessoas possam estar recebendo sem concentrar, né? Eu acredito que nós vamos atender bem e a gente vai poder... Agora, dizer em termos de taxa de juros, qual vai ser da próxima safra agora, o plano safra 2024, 2023, 2024, eu estou apostando que ela vai diminuir, que vai ter uma leve queda nessa taxa de juros, né? Eu estou apostando nisso, porque vai ter até lá, eu tenho certeza que o Copom vai baixar a Selic, né? Vai estar já a previsão de aprovar o arcabouço fiscal que foi apresentado pelo governo, vai ser agora junho, né? Que deve estar aprovando. A partir de aprovar isso, a tendência é cair, e eu acredito que, se não diminuir, crescer não vai permanecer a mesma taxa, que já vai ser uma grande coisa, se a Selic não cair. E falando sobre isso, nós temos até uma outra pergunta, né? Saindo um pouco aqui do FNO, é uma notícia até que veio de surpresa, não vou dizer de surpresa, mas em relação às linhas de crédito que são em dólar agora, né? Onde os produtores rurais pegam, por exemplo, empresas que compram insumos e vendem produtos para fora, importando e exportando, para já pegar esse dinheiro em dólar aqui no Brasil para fazer tudo isso daí. Então, assim, é uma linha nova, é uma linha que muita gente quer entender um pouco mais sobre ela, e é algo que é a ser bem estudado. Foi o BNDES que lançou, né, essa linha. O BNDES, exatamente. O BNDES lançou essa linha. É interessante porque, assim, a intenção dessa linha é que as commodities elas já estão indexadas todas no dólar, né? Se bem que agora não acompanhou muito, né? Chicago, o pessoal fugiu um pouco de Chicago. Num cenário macro é até complicado, porque com esse acordo bilateral da China com o Brasil, que é o principal comprador da soja, a gente teve agora o dólar escanteado. Né? Que então os financiamentos vão fazer em moedas real e yuan. Então você tem uma despadronização da moeda. Eu acho que também é uma força política das indústrias de insumo agrícola para pressionar por essa dolarização também. Não tem um respaldo financeiro, mas uma força política correndo nisso também. A intenção disso, né, é você fugir do câmbio, né? Porque o câmbio nada mais é, você está pagando, né? Você está fazendo uma conversão de moeda ali, você está pagando. Então, se você elimina essa conversão, você está ganhando, né? Você vai estar deixando de pagar Eu vou dizer muito pelo aço. Eu vou dizer muito pelo aço na parte da engenharia civil, que é o que a gente mais trabalha.
a gente viu a subida do aço nos últimos tempos, né? Então, assim, isso foi algo que foi fora do comum sobre todo o âmbito histórico. Então, assim, isso daí é uma coisa que representa muito como está o mercado, entende? Como o mercado se comportou, principalmente com pandemia, guerra e inúmeras coisas. Essa conta de eu vendo numa moeda e compro em outra, vendo em dólar e compro real, né? É mais parecido, acho que um padrão para utilizar é a própria arroba de pecuária agora. Para a pessoa que vende gado e tem que transformar a arroba em real, ela pode se vulnerável com a queda da commodity do preço da arroba, mas para o pecuarista que vendeu arroba e comprou bezerro em arroba, ele não perdeu. Acabou que a cadeia inteira se adequou ali naquele negócio e ele acaba tendo um equilíbrio econômico. Então a tendência de busca por uma moeda, por uma condição de empréstimo, de entrada e de saída, é para que eu oscile menos nessa variação cambial entre uma determinada coisa que eu compro. Então esse empréstimo em dólar é isso, né? Exatamente. Você vai ter que você vai fazer um hedge do que você vai estar produzindo, né? Para você não ter essa dificuldade na hora de pagar, né? Você não ter essa dificuldade na hora de pagar. Você vai fazer esse hedge, fazer o hedge em dólar para se proteger e produzir. Mas, como o Thiago falou aí, a tendência do mundo é abandonar o dólar, né? Tá aí já, os países já estão aderindo, a China tá querendo isso. São inúmeras as vantagens, né? É o mercado que muda muito rapidamente. O mercado financeiro é um mercado vivo que ele não respeita país, não respeita nada. Ele é o que está sendo, a maior transação está sendo para onde. Então esse pessoal começa a mandar, né? Ainda mais assim, igual você estava falando em relação ao acordo entre Brasil e China agora. Sim. Isso daí, imagina, nossa soja vai toda não, mas grande parte, né? Nossos grãos, né? Nos últimos 5 anos, 80% é a China. Nos últimos 5 anos, o Tocantins exportou em média 86% da soja produzida para a China. Para você ver o tamanho da dependência. O Tocantins, lógico que o Brasil inteiro é uma dependência menor, exporta para a Europa, mas o Tocantins teve uma dependência muito forte. Até porque a gente tem operadores aqui dentro chinês, né? A Cofco está aqui muito forte, você tem uma estrutura muito grande de trades chinesa, a Fiagro, que é 70% do capital chinês também, então elas operam comprando essa soja e travando lá. Direcionando para lá, né? Falando aqui sobre mais um assunto de banco, né, ainda, sobre o rating de classificação, Marivaldo. Tem um agricultor, Rodrigo Formentini, né, um amigo nosso ali da região da divisa com o Maranhão. Um agricultor, ele tem uma área plantada lá, irrigada de 953 hectares, e ele até falou assim, olha, eu queria entender também como é que é a questão do rating de classificação aí dos produtores em relação aos recursos, se isso daí muda em questão de taxa de juros, bom relacionamento, tudo isso daí. Assim, o recurso do FNO, ele como ele é um recurso que eu diria, o juro é tabelado, né? É um juro tabelado, não tem jeito, né? Não tem assim, o cara que é AA vai ter um juro melhor. Isso funciona muito quando é recurso próprio do banco. Aí tem uma mudança. Aí você tem... Você consegue chegar perto do FNO ali? Não, tanto, porque aí um dia desse eu estava discutindo isso, eu digo, não, moço, aí se você, com recurso próprio, se você jogar isso no mercado, aí você não vai correr nenhum risco. Essa conta é interessante, Zé, porque pra você entender como é que funciona isso. Hoje, se vocês, Zé Holanda, Nova Lima, tem um faturamento, tem R$1 milhão, você vai falar, não acredito no agro, vou emprestar o dinheiro. Qual a remuneração que você quer? No mínimo a Selic. Então você vai emprestar no mínimo a 14% ao ano. Exatamente. Só que se você for... O Selic vai só corrigir o seu dinheiro. Então você fala, não, eu quero ganhar alguma coisa. Bota pelo menos 5% ao ano, 6%. Já cheguei em 20%. Nós estamos falando entre 6%, 7% e 20% na taxa de mercado. Aí não dá. Então, não, mas o rate, ele é uma coisa que ainda está engateando no país, mas que é interessante, porque você compartilhar informação com um cadastro positivo,
essa questão aí de você ter acesso aos teus dados bancários de outras instituições tem ajudado muito, né? Então, o sistema está evoluindo para isso, né? Tá tendo hoje... Um sistema único financeiro. Né? Os bancos estão compartilhando essas informações, você autoriza os bancos a compartilhar isso e você pega a informação que você tem uma conta na Caixa Econômica, o banco lá vai olhar, vai puxar o teu cadastro, olhar todo, vai compartilhar o teu cadastro com outra instituição financeira e com isso você vai ter um cadastro positivo bom, né? E com certeza o risco teu vai diminuir, né? Isso aí agora em recurso, como a maior parte é FNO, aí não tem essa... Porque é uma dúvida de produto. Agora que ajuda na hora de decidir o crédito, né? De você avançar com o crédito com aquele cliente, de você se expor mais com ele, né? Aí vai ajudar. No volume, aí positivo. Fica bom. E uma outra coisa... Eu chamo de home broker, né? Que é compartilhar essas informações, né? E numa plataforma única, né? Porque se você tem um bom pagador, né? Historicamente, pode acontecer qualquer coisa, né? A gente não sabe de nada, mas se ele é um bom pagador, a gente pode trabalhar, às vezes, daqui uns dias, se a gente chegar a ter um juro negativo. Às vezes, antes, quando você não tinha esse compartilhamento, aí o cara dizia, não, o teu relacionamento, você é o cliente novo no banco e tal, então a gente vai ter que começar a fazer um experimento aqui. Não. Hoje, você já consegue, se ele autorizar, você consegue trazer as informações dele para cá e você poder operar com ele, porque ele tem um cadastro bom, né, positivo, e você vai, com certeza, avançar como se ele tivesse lá a experiência de 20 anos, 30 anos no sistema bancário. E uma outra pergunta que nós temos aqui também, de outro produtor rural, é que nós, em relação... porque hoje tudo é online, né? Nós temos hoje tudo online. Então, assim, a relação entre pessoa física, jurídica e os bancos cada vez estão mais digital, né? E isso até para facilitar, né? Hoje nós sabemos quando a gente vai pegar um financiamento, a quantidade de documentação, de tudo que a gente precisa. E o que nós podemos esperar, né? Para os próximos anos, para os próximos... como é que vai ser essa digitalização dos bancos? Como é que vocês veem, né, em relação a isso? Como é que vai essa parte de digitalização? Se a gente vai poder chegar a um momento que a relação pessoal no banco vai ser zero. Digital, né? Vai ser 100% assim, digital. Eu, quando eu assumi a presidência do banco, foi uma das primeiras coisas que eu procurei, né? Porque eu sabia onde é que estava o gargalo, né? Então eu fui atrás disso, né? De como a gente... Inclusive eu reuni e falei, vamos abandonar tudo. Nosso principal produto é o FNO, então esse produto ele tem que ser um produto top. Ele tem que atender com rapidez, com agilidade. E eu fui atrás de você digitalizar isso. Aí eu fui assistir uma palestra em São Paulo com o pessoal do Original, que o Original foi o primeiro banco, o Original é do JBS. Ele foi o primeiro banco, né, um dos primeiros bancos digitais do Brasil foi ele. Aí eu fiz uma pergunta depois eu assisti a palestra, eu tive uma conversa com ele, perguntei assim, meu amigo, me fale aí, o JBS tem as informações dos produtores do Brasil inteiro, estão lá, vocês sabem quantos boi ele mata, vocês sabem toda o fluxo de caixa dele, por que vocês não entraram no Fomento? Ele olhou para mim, porque a gente é um banco digital. Ele disse, não existe ainda uma forma de você fazer fomento a longo prazo digital. Aí ele me perguntou assim, você já viu falar no cartão BNDES? Eu digo, já, ele existe. Pois não existe mais, acabou. A inadimplência tomou conta dele, porque você que é mais novo, não sei, mas o Thiago viu falar, né, no cartão BNDES, que era fantástico. Era uma solução fantástica de fomento, mas que não foi para frente. Todo mundo tinha limite de 300, 400 mil. Era, mas que, então o fomento a longo prazo, ele requer pelo menos, já que você não tem uma bola de cristal para adivinhar o futuro, mas você tem que ter a segurança de você, né,
conhecer o cliente, de você pelo menos acompanhá-lo. Assim, hoje a nossa plataforma de fomento ela está bem avançada, né? Hoje está tudo digital, tá forma digital. Você chegou na agência com um projeto, tal, entrou. Os limites agora são automáticos, os custeios são automáticos. Então ele está muito rápido, né? Você hoje com a assinatura, né, eletrônica, que a pandemia ela não só trouxe coisa ruim, né? Ela trouxe muita coisa boa. Tudo que acelerou esse processo inteiro, né? Hoje hoje tanto faz eu estar no meu escritório, como eu estar viajando, como eu estar lá no meio do mato, na praia, em qualquer canto eu vou estar como se eu estivesse no meu escritório. Então o banco evoluiu muito nisso, né? Então os processos nossos hoje todos são digitais. Isso tem dado muita celeridade. A gente tem procurado a melhor forma de você, né? Ainda tem avaliação de uma propriedade, ainda é presencial, não tem mas ela vai evoluir para isso. A nossa, por exemplo, nós temos nós contratamos uma startup chamada Terras, né? Que ela criou um sistema de avaliação socioambiental das propriedades de forma automatizada. Você pegou, né, as coordenadas do K, jogou lá, ela, se tiver qualquer embargo, tiver qualquer PRODES, qualquer coisinha de irregularidade, tiver que seja mínimo possível, ela redá de forma automatizada. Então isso dá muito mais segurança, dá muito mais rapidez para que você possa estar decidindo os processos de crédito, mas que não é fácil. Como eu falei no início, 10 anos para que você tenha uma carteira, porque isso tem um custo, tudo isso é pesado para a gente poder, mas é a nossa missão e a gente faz com muito prazer. Pô, legal. Falando aqui agora de uma outra esfera, né? Estamos aqui em relação ao mercado financeiro e aos fundos de investimento, né? Fazer até uma pergunta aqui para o Thiago. Segundo a CNA, o que o agro vai precisar para a próxima safra de recurso, né, é 1,1 trilhão de reais, né? E se a gente for pensar, né, até nos números que foram subsidiados todo o dinheiro que foi subsidiado, daria um quarto desse valor, né? Então a gente tem que pensar também como é que o produtor, né? O produtor que não vai buscar o BASA, o produtor que não vai buscar o Banco do Brasil, se ele vai buscar quem? Ele vai buscar a empresa de fertilizante, a trading. Como é que o mercado, Thiago, como é que o mercado está esperando isso? Como é que o mercado está trabalhando e como é que a evolução está acontecendo nesses fundos de investimentos, trader e esse mercado financeiro aí do agro? Tem muita coisa acontecendo, né, Zé? Primeiro, sempre a pessoa busca a melhor condição. Se ela não tem acesso por algum motivo, seja ele qual for, ou velocidade para a implantação do projeto, ele vai buscar outro tipo de mecanismo. Hoje tem um crédito específico que ele não existe no agro e que o sistema financeiro está criando um mecanismo, que é a aquisição de terra. Quem financia a aquisição de terra hoje é o dono da terra que financia para o comprador. Se ele quiser, da forma que ele quiser. Pagando em parcelas anuais. Se ele vai ser parcela, se ele vai embutir juros, se ele vai colocar uma condição. Aí você já vê o sistema financeiro avançando sobre esse processo de criar condições para aquisição de terra. Emprestando para quem tem algum cenário de garantia, tem a experiência e ele condiciona esse processo. Hoje, por exemplo, a Risa Capital, que é um fundo de investimento de um cara que é um dos fundadores da XP, criou um fundo ano passado que está com 2 bilhões de reais investido e adquiriu 56 fazendas no último ano, aqui nessa nossa região. Só na nossa região aqui. Os maiores investimentos foram aqui, investiu em Goiás também. Mato Piba aqui. Mato Piba, o Pará, Mato Grosso e Goiás. Então investiu bastante nessa região com determinado foco de projetos e tem evoluído nesse sentido. Lógico que o acesso do investidor, esse mecanismo financeiro, ele sempre pensa numa forma. E o Marivaldo pontuou uma coisa muito interessante, que é para fazer algum tipo de crédito de fomento, ou o banco ele é um banco de fomento que entende a relação de longo prazo, ou ele vira um sócio
em que ele vai participar do resultado positivo daquele negócio também. Então, o sistema financeiro tem avançado de uma forma que ele se torna sócio do resultado de quem vai produzir, e não simplesmente como uma taxa. Então, assim, eu tenho como se fosse uma taxa fixa, mas eu participo de um prêmio de um resultado que você vai estar, porque eu estou acreditando no seu longo prazo. E aí o banco está criando mecanismos em volta disso. E essa demanda financeira que você colocou aí de 70%, ela tem um mercado internacional que opera antecipando esse crédito via uma diversidade de modalidades, CPRs, todo tipo de antecipação nesse sentido, mas tem o mercado financeiro criando novos modelos, né, de financiar as operações no agro. Então isso daí é como se fosse... você está participando até dos lucros da empresa, né? Do seu credor, né? Sim, vamos supor, você Zé tem uma fazenda de 1.000 hectares. E você viu uma oportunidade de comprar uma outra fazenda de 1.000 hectares e quer implantar, só que você não tem dinheiro para comprar fazenda. Ou você compra fazenda ou você faz o beneficiamento. Aí você procura alguém que queira investir naquele projeto junto. Aí ele vai te falar, vou te financiar uma taxa, mas se a gente conseguir produzir tanto, ao final daquele preço você compartilha um pouco desse resultado comigo. E a gente pode falar também da estrutura também, né? Estrutura física, silos, armazéns, também de tudo que você pode... Simplifiquei a fazenda para tocar, mas todo irrigar o contexto em volta disso. Irrigar, beneficiar, mexer na terra, desmatar, mas tudo todo o investimento processo a longo sentido. prazo. Ele não se paga no curto prazo, né? É de 8 anos para frente. Né? Um armazém ele é 15 anos. Né? Uma taxa... E existe a necessidade, né? Hoje está aí. Assim, hoje nós estamos numa situação bem complicada. Por quê? Porque houve uma superprodução, né? Aumentou aí 25 milhões de toneladas numa safra, que é o que a Argentina produz, por exemplo. É uma Argentina que a gente conseguiu produzir com chuva certa, com uso de tecnologia. Não aumentou, a área não aumentou isso, né? Nós tivemos um aumento de produtividade de 25 milhões de toneladas. Então, a maioria dos produtores não conseguiram travar. Houve, né, fila de navio, fila de caminhão, fila de trem, tudo. Né? A logística pifou. E com isso, o preço derreteu. Né? A logística pifou, a produtividade aumentou, a oferta, super oferta, tudo isso contribuiu. Agora está vindo a safrinha do milho, a mesma coisa. Então, o mercado não é fácil, é complicado e a gente tem que trabalhar no limite. Eu sempre digo assim, nós temos que trabalhar, você tem que fazer a conta no limite dos 5 anos e trabalhar naquela média ali, porque senão, se você passar disso, não tem jeito. Para você se programar, você fazer os investimentos, para você fazer no longo prazo, né? Porque você fez a média, não dá para pagar tranquilo, vou fazer, né? Mas o produtor ele é muito impulsivo, ele gosta de sempre estar, né, empreendendo de forma aí muito ativo nisso, né? Ele gosta de ele começou com 1.000, ele quer chegar a 2, quer chegar a 3. Mais ou menos essa história. O cara que ganha no agro uma vez, ele acha que no outro ano ele vai ganhar de novo e vem gerando um ciclo que o pessoal ficou acomodado num sentido interessante, que é o seguinte, Zé. Todo mundo fazia uma operação redeada para proteger. A partir de determinado momento que você viu o mercado só subindo, aí todo mundo começou a redear só custo e tentar ficar com a sua margem de lucro. Que ele tinha uma expectativa de que a margem ia faturar mais. Quando o cara não protegeu, o preço despencou. Essa safra o cara não travou nenhum custo. A maior parte pelo conforto de evolução do preço. Exatamente. O time estava ganhando, e, todo ano vai ganhar. Eu travei lá na safra para trazer a 90, aí chegou a 150. Aí eu travei a 120, chegou a 200. Então, cara, eu não vou travar esse ano. Aí foi justamente quando deu problema. Mas faz parte do mercado, é assim mesmo, é os solavancos do agronegócio que é desse jeito. Bom, agora para finalizar, né, essa conversa, né, com vocês, meus amigos, eu venho perguntar sobre, né, questão de se vocês veem uma questão de estabilidade no mercado no futuro e todo esse mercado, né, que a gente fala que é pungente, isso aí é uma visão, uma perspectiva, o que vocês imaginam
para esse mercado de futuro, se vocês veem que vai ser dessa forma, que nós vamos ter uma estabilidade, nós vamos ter ainda uma maré meio agitada esses últimos tempos, ou o que vocês acham? Eu vejo que os solavancos que a gente tinha no passado, nós não vamos ter mais, né? O mercado ele está muito dinâmico, muito rápido, ele se ajusta. Você vê o boi aí, o Thiago acabou de falar aí, da arroba do boi, né? Ela chegou a 340, 350, baixou para 220, depois subiu para 260, mas toda a cadeia se adequou rápido, né? E todo mundo voltou ao normal, ninguém quebrou. O mercado da soja é a mesma coisa, né? Você vai ver a próxima safra lá, teve um diminuição, mas diminuiu muito os custos, também diminuiu bastante os custos. Então, o mercado ele é bem dinâmico, né? E se você souber usar os mecanismos que hoje nós temos para que você se proteja, você vai ver que o teu risco diminui muito, né? Mas você tem que cada dia estar mais profissional, né? Hoje a pecuária, ela dificilmente você vai ter uma eficiência, né? E uma eficiência na pecuária se você não fizer integração lavoura-pecuária, né? Se você não tiver isso, se você não controlar custos, né? Quanto é que está custando a minha arroba de boi? O pecuarista tem que perguntar isso, ele tem que saber. Ele não pode produzir uma arroba de boi, não. Tá no todo negativo, nunca vai fechar. Como é que eu vou saber o que eu vou investir, o que eu vou gastar, se eu estou dando, se tá me dando retorno? Muitas vezes a pessoa só sabe quando quebra. Não está mais dando retorno, mas ele podia estar corrigindo isso lá atrás se ele tivesse esse controle do custo. A agricultura ele tem esse controle maior, mas ele também tem que estar muito profissionalizado no mercado. Na hora dele tomar as decisões dele de investir, na hora dele tomar a decisão dele de fechar o produto dele que ele acabou de vender, na hora dele comprar. Então ele tem que estar muito profissionalizado, porque senão ele realmente não sobrevive. Então o mercado ele tem dado essas possibilidades de você estabilizar, o tanto que você vê todo mundo crescendo, né? Crescendo. A questão da sustentabilidade que a gente falou no início aqui, né? Do compliance, é uma coisa importante também, que quem não seguir isso daqui para frente, cada dia mais, você não tiver a tua lavoura, a tua atividade licenciada, você vai ter dificuldade, né, de colocar esse produto no mercado, inclusive o preço, isso vai evoluir. Então, depende muito de como cada um vai tá se modernizando e se adequando ao mercado que está aí. Mas eu vejo uma certa estabilidade, sim. Essa tendência, né, Zé, agora a gente ainda está passando por uma adequação, tá aí, quando tem uma crise, evidencia alguns problemas e gargalos, e aí esses novos gargalos têm que ter solução. O Mário até falou aqui sobre armazenamento, é uma coisa que está evidenciada e que precisa ter solução. Então, algumas coisas a cadeia vai se aperfeiçoando ao longo desse processo. E eu acredito que nesse próximo ano a gente ainda vai ter algumas coisas que são rescaldos desse período que a gente tem passando, mas a gente está se estruturando, resolvendo problemas da cadeia para que a gente possa estar mais competitivo lá na frente. E aí começar a dinamizar melhor esse regramento. A gente evoluiu bastante o nosso rebanho, melhorou a tecnologia na produção de carne também, tanto de qualquer origem, seja suína, a avicultura ou a própria bovinocultura. E aí começou o mercado interno brasileiro a absorver também um pouco mais, não sair. Então eu gero mais ovos nesse meu risco. Em vez de estar botando tudo num ovo só, eu estou dividindo os ovos. A própria crise faz a gente repensar essas alternativas. E aí, logicamente, o agro vive esse momento de, eu tenho mais portas aqui, vamos trabalhar elas. Tem discutido a abertura de novos mercados. A Índia está com esse povo todo, tem outra demanda, vamos abrir mercado. A Europa tem a demanda dela, vamos abrir mercado. Então, hoje o Brasil está sendo pressionado pelo próprio setor a abrir novos mercados de forma que possa gerar outro ponto de equilíbrio. Não ficar dependente de um super comprador que dita a regra e que dita quanto vai pagar e ponto. E aí a gente tem que se adequar a esse regramento. Não, tem muitos compradores e muitos ofertantes. Vamos negociar no mercado aquele preço que seja mais positivo para os dois lados. Então, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Thiago, muito obrigado pela presença, pela contribuição.
nesse papo. Marivaldo, muito obrigado também. Gostaria de agradecer também a organização da AgroTeams, né, por ter feito esse convite para nós. Fizemos um papo aqui bem aberto, descontraído, né, mostrando todos os nossos pensamentos, desmistificando algumas coisas. Então, a gente quer oferecer esse podcast, né, até para todos os produtores rurais, empresas, toda a cadeia que participa do agro. Então, assim, desde do empresário que está lá na ponta, do pequeno empresário, falamos do pequeno empresário, do grande empresário, então de toda a cadeia, dos supermercados, dos atacadistas, de tudo que participa disso daí. E sem mais, né, a ser falado, né, eu só quero agradecer pela presença e falar que nosso próximo podcast, né, nós vamos falar um pouco mais sobre a parte imobiliária, né, que são financiamentos que são voltados para as pessoas que, né, são de mais baixa renda, quem quer construir a sua casa, quem quer falar sobre construir a sua empresa, quer construir a sua casa, quer comprar o seu apartamento, e esse vai ser o próximo. Obrigado pessoal. Obrigado, Zé. Um abraço.